Bom dia, Jacareí. Hoje, segunda-feira, dia 5 de setembro, agora são 9 horas e 10 minutos, aqui nos estúdios da TV Câmara, para você que está nos assistindo ao vivo. Lembrando sempre, o Bom Dia tem reprises às 11 da manhã. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias da nossa cidade. Hoje vamos exibir mais uma reportagem da série Desafios de Jacareí e no segundo bloco vamos dar sequência às entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Hoje receberemos Maurício Raca. E para conversarmos sobre os assuntos aqui no nosso jornal, ao meu lado estão os jornalistas Daniel Mendes e Cibele Sugano. Bom dia, meus colegas. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia, mais uma segunda-feira aqui na TV Câmara Jacareí, encaminhando agora já a reta final das nossas entrevistas com os candidatos, né? Hoje vamos receber Maurício Raca e amanhã Isaías Santana. É uma ótima oportunidade, né, como a gente tem falado aqui no Bom Dia, do nosso telespectador acompanhar aqui os projetos daqueles que estão postulando ao cargo de prefeito aqui do nosso município. E amanhã, após a última entrevista da série, você poderá acompanhar todos os programas em nosso canal no YouTube. E na reportagem de hoje, da série Desafios de Jacareí, você vai saber mais sobre o meio ambiente e o que a população e os especialistas falam sobre esse tema aqui em nossa cidade. Confira na reportagem. Quais os desafios para o meio ambiente? Acho que o rio é muito mal cuidado, muitos de rejeitos jogados indiscretamente dentro, então prejudica muito a vida no rio, né? É muito terreno com lixo, né, que eles jogam. No meu bairro mesmo tem bastante terreno vazio, que tem bastante lixo jogado nos terrenos. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais respeito com o ambiente, né, que a gente vive, devia respeitar, não jogar lixo na rua. Quando a gente cuida do ambiente, ajuda a nossa saúde também, né? Então eles têm que cuidar sim. Jacareí possui uma área de mais de 400 mil quilômetros quadrados, sendo 92,3 mil quilômetros quadrados de área urbana e 367,4 mil quilômetros quadrados de área rural. O que a gente verifica, em primeiro lugar, a necessidade de que todos os municípios terminem os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E ainda temos uma falta nesse sentido. E até o final de 2017 concluírem também os seus respectivos planos de saneamento básico. De acordo com dados do Fiscaliza Jacareí, uma ferramenta disponível no site da Câmara Municipal, em 2010, quase 92% das casas possuíam um sistema interligado com a rede de esgoto do município. E até 2014, 70% desse esgoto era tratado antes de chegar ao rio. Segundo a Prefeitura, a cidade recicla 1.800.000 toneladas dos 51 milhões de resíduos produzidos por ano. Nós estamos vivendo uma crise hídrica gravíssima, né? Não sei se repararam, mas parou de chover de novo. E daqui a pouco teremos notícias alarmantes aí em relação ao nível das nossas represas. E foi em 2015 que a bacia do Rio Paraíba do Sul sofreu a pior seca dos últimos 84 anos. Uma das propostas foi a transposição das águas da bacia do rio, tema que mobilizou toda a população e autoridades regionais. Segundo Walker Ferraz, membro do Comitê das Águas, a responsabilidade em cuidar dos recursos naturais é de todos. A maior responsabilidade é a participação, é se apropriar dos recursos naturais, é se apropriar dos nossos corpos d'água, é se apropriar do meio ambiente em si. Quando eu saio da rua, eu como as coisas, eu sempre jogo no lixo, eu não gosto de ver as pessoas jogando no chão. Eu sempre reciclo, eu jogo no chão lá no morro, quando eu vejo pessoas jogando, minha avó pede para mim pegar no chão e jogar no lixo. Saneamento básico, saúde, gestão de recursos, devem ser consenso para todos os governos. E os governos devem tratar isso como uma política de Estado e não de governo, porque esse problema não iniciou agora e nem vai acabar no próximo governo. É importante que o município, que a Secretaria do Meio Ambiente, dos municípios que o tenham, ou o próprio município se não tiver, que tenha um trabalho de fomento e de educação ambiental também para a população. Isso pode ser colocado nas escolas municipais, para que a nossa infância e juventude tome consciência disso,
mato, meio ambiente era mal visto, né? A natureza era inimiga do homem, ela tinha que ser domesticada, né? Bonito era aquele, Oscar Niemeyer, né? Tudo concreto, né? E aquela coisa limpa, sem mato, sem bicho, né? Agora a gente sabe, pelo desenvolvimento da ciência, que não é assim que funciona. Meio ambiente aí um tema importante, como todos os temas que envolvem a cidade, porque os temas eles são interligados, né, Daniel? Você vê a garota Evelyn lá, falou que se você cuida do meio ambiente, você está cuidando da sua saúde. E ela tem razão, né? E é importante lembrar, Elton, que quando você fala de meio ambiente, como nós estávamos conversando aqui, né? A pessoa só pensa só na mata, plantar árvore, mas como ela bem disse, né, você tem que cuidar do meio ambiente na área urbana também, porque na nossa casa, no nosso quintal, em tudo que a gente faz, o meio ambiente está presente, não é somente lá nas plantinhas que estão do lado de fora ou na mata, né? Então, você cuidando do seu ambiente de uma forma geral, você também vai estar cuidando da sua saúde. Então, a importância que tem esse tema, né, de tratarmos com responsabilidade a respeito desse tema, envolve diretamente não só o ambiente que a gente vive, mas também a nossa própria saúde. Envolve o nosso dia a dia nas nossas casas, né? O trato que a gente tem com o lixo, a separação do lixo em casa, o trato que a gente tem com a água, né? Então, envolve o nosso dia a dia dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Não é só as árvores, né, o ar, o esgoto, mas o nosso dia a dia mesmo aqui no palpável, né, no nosso trato. É que muitas vezes, ao pensar que meio ambiente diz respeito apenas a árvores, como diz o Daniel, isso acaba servindo de desculpa para que no ambiente, na área urbana, né, a gente cometa uma série de coisas aí que desrespeitam o mínimo necessário para que a gente viva de uma forma melhor dentro da cidade, né? A arborização, o asfaltamento, assim, aquela coisa que às vezes as pessoas fazem de tampar aqueles rios que estão subterrâneos, a questão do lixo, né? Tudo isso acaba servindo como, porque isso é na cidade a conversa é outra. Recentemente até a gente fez uma matéria também falando com relação ao descarte de medicamentos, por exemplo. É uma forma de você cuidar do meio ambiente também, porque muitas vezes a gente está lá descartando medicamentos no vaso sanitário, na pia de casa, como a gente viu na matéria que a gente fez aqui na TV Câmara, e é uma forma também de você agredir o meio ambiente de uma forma geral. Nós passamos aí em 2015, como a reportagem bem disse ali, uma crise hídrica muito grande, uma atenção muito grande. A gente só joga a culpa, não, tem que prestar atenção, o governo tem que estar acompanhando, mas nós também temos que acompanhar e cuidar também, fazer a nossa parte para minimizar ao máximo, né, de problemas que vão voltar para a gente. Então é uma responsabilidade nossa também, assim como também dos governos. E vocês viram aí na matéria o Walker, que é do Comitê das Águas aqui de Jacareí, e o Comitê das Águas se reuniu para apresentar alguns dos desafios também da questão ambiental para alguns candidatos. Você vai ver em matéria logo mais aqui no Bom Dia Jacareí, ainda hoje. Agora vamos conferir a previsão do tempo aqui para a nossa cidade. A previsão do tempo mostra ainda algumas áreas de instabilidade em Jacareí, com pouco de sol. Vamos ter nebulosidade na parte da tarde, por isso a umidade do ar nessa segunda-feira vai marcar 59%, com 61% de chance de chuva, que deve vir no começo da noite, sempre naquele horário que você está saindo do trabalho, está indo para a faculdade, aparece aquela chuva para ajudar um pouquinho a complicar a sua mobilidade. A mínima deve ficar em 17 graus e a máxima vai aos 27. Amanhã, véspera de feriado, podemos esperar muita chuva durante boa parte do dia, apenas com sol tímido no início da manhã, que é para enganar a gente. A umidade do ar na terça-feira atinge os 55%, com 62% de possibilidade de chuva, e os termômetros devem variar entre 14 e 25 graus. Daniel Mendes, a gente acorda, vê o sol assim, pô, que bacana, e aí vem a chuva ambulante. Realmente, hoje em dia a gente tem que andar sempre ali com um casaco e o guarda-chuva dentro do carro, próximo a gente, porque a chuva pode chegar a qualquer momento, né? A variação do clima está, como algumas pessoas mais antigas, assim, Sibeli, dizem que o tempo já não é mais o mesmo, né? Que essa época não é época de estar chovendo. Isso você acha que tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a ação do homem aí na natureza?
Tem a ver eu acho que tem a ver com a ação do homem, tem a ver, como muitos dizem, né, os especialistas, com toda a influência que o El Niño teve, né, em todo o mundo, toda essa mudança climática que a gente está tendo. Mas, por um lado, é bom, né? É bom chover, é bom que chova amanhã. Desde que feriado não chova, talvez isso seja melhor. Mas amanhã chover, a gente, mês de setembro, chover, a gente poder respirar melhor, diminuir um pouco dessa poeira que a gente está vendo por aí, não vai ser ruim, não. Muito bem. E depois da previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui na nossa cidade. Lembrando que essa fiscalização não é apenas para punir, mas também para educar o motorista a andar dentro dos limites aqui na cidade. Nesta segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Elmira Martins Moreira, Major Acácio Ferreira, São Jorge, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Avenida das Letras. Amanhã, terça-feira, nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Bom Jesus, Tiradentes, Padre Eugênio, Avenida Lucas Nogueira Garcês e Avenida Ademar Pereira de Barros. E ainda falando de meio ambiente, melhorias no saneamento básico e a gestão dos recursos hídricos foram os temas abordados pelo encontro promovido pelo Comitê das Águas de Jacareí com os candidatos a vereadores de Jacareí. A 48ª reunião do CAGE, Comitê das Águas de Jacareí, se reuniu de uma forma diferente no auditório da Câmara Municipal. Pensando no futuro da cidade, o CAGE convidou todos os candidatos ao Legislativo para uma palestra informativa com temas importantes para o município. Convidamos a todos os vereadores, os candidatos a vereador, para participar disso e tratar desses assuntos e compartilhar essas informações e debater os assuntos relacionados à gestão de recursos hídricos e saneamento básico da cidade. Nós pedimos sempre que haja essa interlocução, que haja sempre essa parceria entre poder público, entre prefeitura, entre vereadores, entre secretarias, né, que fazem a gestão. Nós sempre pregamos a gestão participativa. Então, nós fazemos o nosso papel propondo essa participação e convidamos os candidatos para que eles, desde o começo, antes de serem eleitos, já vão se familiarizando com os problemas, com as propostas, com as demandas do comitê. Eu tenho participado de forma voluntária do Comitê das Águas em Jacareí, apesar de morador de São José dos Campos. O Rio Paraíba do Sul, ele é um só para as nossas cidades, né? Os problemas de Jacareí também interferem em São José. E a ideia é trazer a experiência de advogado na área ambiental e presidente do Conselho de Meio Ambiente em São José para passar uma responsabilidade aos vereadores do saneamento básico dos municípios e soluções que a gente possa ter para os nossos córregos e rios urbanos. Lincoln também destacou a importância da presença dos candidatos a vereadores. Isso que a gente pode trazer resgatando esses rios urbanos. O vereador precisa entender esse papel para que possa levar ao seu eleitor também esse recado. Parece que cano não dá voto, né? Todo mundo faz essa brincadeira, mas é preciso entender que água limpa é saúde pública. E saúde pública acaba sendo sempre o primeiro preocupação dos prefeitos e dos vereadores em todas as eleições. E a gente esquece isso. Sem saneamento, a gente não vai ter uma boa saúde pública também. Cerca de 30 candidatos a vereadores participaram do encontro promovido pelo Comitê das Águas de Jacareí. Melhorias no saneamento básico e gestão dos recursos hídricos foram os temas abordados. Para Walker, um dos membros do comitê, a participação de todos é o maior desafio para Jacareí. Eu acho que o maior desafio ainda é a participação e ainda é a parceria. Que isso se aconteça, nós esperamos que no próximo governo, seja ele qual for, essa parceria, essa realização aconteça. Porque os temas que nós tratamos na área ambiental e na área de saneamento básico são muito complexos, envolvem muitas secretarias, teria que se envolver a cidade toda. Então, não temos a pretensão de ter solução para nada, nós só queremos propor parcerias, propor participação. Participação é o que o Walker Ferraz aí encerrou a sua fala na matéria, Daniel e Cibele. É importante quando a sociedade civil se mobiliza em torno de um tema, porque afinal, os temas são de posse da sociedade. E quando a sociedade se organiza e procura aí os postulantes, nesse caso, ao cargo de vereador para apresentar, é uma forma também de fazer com que eles se comprometam com isso, não?
Eu acho que dessa forma é imprescindível, porque, como você bem disse, Elton, o tema pertence à comunidade e o político, no caso, ali como vereador, ele tem que estar próximo da comunidade. Então, a importância que tem do vereador, né, o candidato a vereador, conhecer esses assuntos e, mais importante ainda, é a comunidade estar próximo a essas pessoas, cobrando desde já o compromisso. Eu acho que isso é um grande passo que se dá, né? Isso aí dentro de um assunto tão importante, como nós mencionamos já aqui. Em 2015 passamos por uma crise muito grande, como o membro do comitê falou que água limpa também é saúde, ou seja, novamente a gente volta à questão da saúde também. Então, a importância de ter esse acompanhamento de perto e principalmente o comprometimento daqueles que estão postulando ao cargo de vereador, eu acho muito importante também. Eu acho que a medida realmente é muito válida para o nosso município. É legal que o pessoal do Comitê das Águas, né, na pessoa do Walker Ferraz, eles têm vindo nas sessões ordinárias, né, têm falado muito com os vereadores e eles têm divulgado muito a necessidade de essa educação. Hoje a gente tem uma educação no trato com a água, coisa que a gente não tinha antes de 2014, né? Hoje a gente pensa para lavar a mão, a gente pensa num banho mais rápido, a gente não lava mais os nossos carros, nem lava mais as nossas calçadas, mas o trabalho do Comitê das Águas tem sido um trabalho bem perseverante aqui na Câmara Municipal, na divulgação dessa educação com relação ao trato da água, né? E eles realmente têm feito uma mobilização muito grande aqui na cidade de Jacareí e tem influenciado a vida política da nossa cidade, que a gente espera que tenha aí resultados aí para as próximas eleições. Bem, uma pena que de um número de mais de 260 candidatos a vereador na cidade de Jacareí, apenas 30 compareceram a essa reunião. Bom, e agora é hora de ficar por dentro das vagas disponíveis de emprego em Jacareí. Você que está à procura de trabalho nessa segunda-feira, fique atento às vagas lá no PAT de Jacareí. E as vagas aí, auxiliar de cozinha, chefe de serviço de limpeza, copeiro, encarregado de seção de controle de produção, jardineiro, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, técnico em saúde bucal e vigilante. O PAT fica localizado na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos receber aqui em nosso estúdio o candidato a prefeito Maurício Raca, da coligação para melhorar e renovar Jacareí. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, são 9h35 para você que nos assiste ao vivo e um pouco mais das 11 da manhã para quem está vendo pela reprise. Hoje vamos conhecer Maurício Raca, 59 anos, casado com Solange há 37 anos, pai de 3 filhos e 2 netos. Mora em Jacareí há 40 anos, empresário na área de construção e prestação de serviços. Ingressou na vida pública há 25 anos, fundador da entidade social SOS Comunidade Jacareí. Está em seu 3º mandato como vereador, sendo o mais votado por 2 vezes na história da cidade. Ocupou os cargos de assessor de assuntos com a comunidade e secretário do Bem-Estar Social. Candidato Maurício Raca, seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Obrigado pela sua participação. A partir de agora, vamos fazer a primeira pergunta para o senhor. O senhor gostaria de acrescentar algo a essa biografia? A partir de agora, o senhor tem 20 minutos aqui para a nossa participação no jornal. Dentro dessa biografia, bom dia, Elton, Daniel, e bom dia a todos que nos assistem hoje, que é muito importante. Nós estamos passando por um momento importantíssimo para a nossa cidade, que são essas próximas eleições e que vão definir quem vai governar a nossa cidade. E é por isso que as pessoas têm que analisar cada candidato, analisar o passado de cada candidato, o que é que foi feito pela cidade, quem fez o quê e quem realmente tem propostas para a nossa cidade. Eu trouxe até aqui meu plano de governo, está aqui. Por regras eleitorais, foi registrado um plano de governo
E esse plano de governo que foi registrado não estava ainda terminado, porque eu defendo um governo democrático e participativo. E eu estava em uma fase de término do plano de governo, porque foram feitos por mim, por técnicos e com consulta popular. E eu não tinha terminado ainda a consulta popular. Então, por isso que o plano de governo hoje está aqui pronto e registrado para que possa realmente valer. Mas eu quero esclarecer uma coisa, porque é um plano de governo que vai de encontro com a necessidade das pessoas e um plano de governo que pode ser realizado sem mentiras, porque é muito fácil escrever muitas coisas bonitas, escrever que vai resolver o problema de toda a nossa cidade e fazer como esse último governo que cumpriu 25% daquilo que ele prometeu na última eleição. O que nós temos aqui são realizações dentro das necessidades da nossa população e verdadeiros. Podem ser realizados tudo que está aqui, sem manobras políticas. Candidato, com relação à mobilidade urbana, qual é a sua proposta então para esse tema? A mobilidade urbana é um dos pontos que está pegando muito a nossa cidade. E em uma década aumentou o dobro da frota de carros. E não foi feito até hoje um projeto, no mínimo um projeto, para que se possa mostrar uma mudança ou uma solução para o nosso problema, na nossa malha viária. E precisa fazer, no meu governo, nós vamos fazer de primeiro, um macro projeto de um anel viário para a nossa cidade. A partir desse ponto, você pode, então, decidir, definir onde e quando que vai jogar o trânsito da cidade. E anel viário, o nome já fala, tem que tirar o trânsito do centro, como foi feito em São José dos Campos, é muito simples. O trânsito tem que sair do centro da cidade e ir para as beiradas. E quando eu falo em macro projeto, são desapropriações, são a abertura de novas avenidas, tem que ser ousado. E qualquer governante, qualquer gestor tem que pensar em 10, 20, 30 anos para frente, porque a cidade nossa está em uma fase de crescimento e vai crescer mais, isso é o óbvio. Indústrias vindo, indústrias que nós vamos trazer mais para a nossa cidade para gerar emprego, então nós temos que fazer um projeto ousado. E qualquer administrador tem que ser ousado, porque se não for ousado não chega a lugar nenhum. Não adianta fazer o arroz com feijão ou ficar tapando buracos. Existem muitas ideias, mas nada como você realmente fazer um macro projeto e trabalhar em cima disso. Fala-se em uma terceira ponte que resolveria o problema da cidade. Uma terceira ponte? Será que é só uma ponte a mais que poderia resolver o problema da cidade? Não. Eu acho que tem que fazer o projeto, porque pode ser uma, 2 ou 3 pontes, para poder realmente definir. E uma das coisas que nós temos que acabar falando na área de anel viário, a indústria da multa da nossa cidade. Eu fico triste em nossa cidade ser motivo de piadas nas cidades vizinhas, porque aqui o nosso prefeito atual só pensa em arrecadar. Então nós temos sim que tirar essas piadinhas da nossa cidade, acabar com essa indústria da multa que o povo nosso não aguenta mais. Inclusive fiz um pedido de informação para o governo no ano passado, quanto arrecadou em multas aqui em nossa cidade. Veio a resposta: 7 milhões de reais foi a arrecadação de multas. Quanto se investiu em educação de trânsito? 50 mil reais, meus amigos. 50 mil reais foi o que foi, o que foi investido em educação de trânsito. Nós percebemos que esse governo ele só quer punir e não educar. Então tem que ter ações educativas para que não precise, não tenha necessidade de fazer tantas multas desse jeito e nossa cidade virar motivo de piada. Então nós vamos acabar com essa indústria de multas, sem dúvida nenhuma, e existem algumas ações que podem ser feitas, como eu falei, que tem que ser aberto o trânsito nas beiradas da cidade, como foi feito em São José. E nós vamos fazer sim. Mas, primeiro,
um macro projeto de um anel viário ousado. Se o governo não tem um dinheiro, não tem um orçamento previsto, pode-se buscar. Existem programas do governo do estado e do governo federal, programas que ajudam na mobilidade urbana. Então vamos levar o projeto, mas tem que fazer, coisa que não foi feita nesses governos. Vamos atrás de recursos. Candidato, um tema que é super recorrente aqui na disputa eleitoral é a questão da saúde pública. Como o senhor pretende atuar nessa área? Olha, eu fico muito triste quando se toca no assunto da saúde pública. A saúde pública, ela está numa deficiência muito grande, Elton. E isso me deixa indignado e com bastante raiva, como é a indignação da população. Uma das soluções para resolver parte porque tem ações de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, para resolver os problemas das consultas normais do dia a dia. Pretendo dividir a cidade em 4 e implantar mais 3 UPAs 24 horas. Uma nós já temos no Parque Meia Lua, que inclusive é utilizado por pessoas de outros bairros que vão até o Parque Meia Lua para poder ser atendido em uma consulta médica. Porque não em um posto de saúde normal, uma consulta com um clínico demora de 5 a 6 meses. Então eles se utilizam desse posto de saúde e sobrecarrega lá. Vamos dividir, vamos implantar uma UPA na região da cidade de Salvador, porque ali ficou muito grande. Cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, Santa Marina, Pitoresco, Paraíso, Colônia, enfim, muito grande aquela região. Merece e precisa de uma UPA 24 horas. Na região de Esperança, para atender todos aqueles bairros, Veranejal, Igarapés, 1º de Maio, Parque Imperial, enfim, muito grande também, uma UPA 24 horas lá e outra na região da Vila Garcia. Aí você vai segurar as pessoas na própria região com um atendimento digno a qualquer hora do dia e da noite. Porque quem precisa de um médico não pode esperar 5 meses. Ele está sentindo uma dor, está com uma pressão alta, um problema de bronquite, enfim, ele vai ter atendimento no dia. A UPA que vai ser inaugurado no Avareí, atrás do cemitério, que é uma UPA, não é um pronto-socorro. Eu pretendo transformar em um pronto-socorro municipal. Precisamos de um pronto-socorro municipal bonito e moderno. E o que acontece? A partir do momento que nós tivermos esse pronto-socorro, o pronto-socorro da Santa Casa, ele pode ser desativado, porque nós vamos desafogar a Santa Casa. A Santa Casa, então, fica para cirurgias e internação. Essa é uma ação de curto prazo, para poder dar um atendimento mais digno às pessoas nas próprias regiões, um pronto-socorro para emergência e damos início às cirurgias. Agora, o que eu fico triste, muito triste, é que este governo não priorizou a saúde. Muitas pessoas doentes com aquela doença terrível que é o câncer, estão morrendo em uma fila de espera do governo do estado chamado Rede Hebe Camargo. O prefeito deixou de pagar o Hospital São Francisco na parte de oncologia. Por isso que essas pessoas estão nessa fila. E a demora é muito grande, porque é o estado. E muitas famílias têm me procuraram, e o caminho que eu encontrei foi recorrer à Defensoria Pública. Fomos à Defensoria com várias famílias, chegamos a ganhar, em um pouco mais de um mês, 22 casos para que fossem atendidos aqui no Hospital do Frei. São pessoas que estão com essa doença do câncer que é tão terrível. Mas, para minha tristeza, essas pessoas primeiro começaram o tratamento, mas para minha tristeza, vieram a falecer 12. Porque essa doença não pode esperar. Meus amigos, o valor que o prefeito deixou de pagar para o Hospital São Francisco para atender os pacientes é muito baixo. Mesmo que fosse mais alto do que é, mesmo que fosse, salvando uma só vida, eu teria feito, teria valido a pena. E é uma área que eu vou priorizar, que tem que ser prioridade de qualquer governo. Saúde. Vamos valorizar mais os médicos lá do SIM com consultas especializadas, que hoje a demora é de mais de um ano.
valorizando o profissional ou contratando o profissional, as pessoas vão estar sendo atendidas em um tempo muito menor do que hoje, que demora 1 ano. Os exames especializados também demora muito. Enfim, não foi priorizado a saúde. As pessoas não estão se sentindo respeitadas pelo poder público. E é por isso que eu quero e vou e tenho um projeto aqui para a saúde viável e que é possível ser feito sem enganação. Sem enganação. Como eu disse, as UPAs, nós vamos acrescentar alguns plantonistas a mais, o que vai custar por uma prefeitura? Muito pouco, pelo que se vai atender e dar dignidade às pessoas com consultas, no dia que ela precisa, e não daqui a 5, 6 meses. Candidato, tema segurança. Qual é a sua proposta para esse tema para o nosso município? A segurança é um outro assunto também que eu fico chateado de ver que o governo não priorizou também. Aliás, eu não vejo qual é a prioridade desse governo. Poderia ser feito muito mais do que está sendo feito com o orçamento que nós temos, Daniel. Na segurança, eu fui em várias cidades conhecer, fotografei, filmei o COI, o Centro de Operações Integradas. O COI é uma ação que pode ser feita, que é a implantação de câmeras na cidade, que faz um trabalho, inclusive, preventivo. O bandido, ele vai para uma cidade ou ele assalta algum local que seja mais fácil. A partir do momento que ele vê facilidade, ele vai lá. Em várias cidades da região tem o COI, as câmeras. E aqui em Jacareí não tem. Conversando com muitos militares, pessoas da área de segurança, os bandidos vêm para cá porque aqui não tem. Então, existe uma certa facilidade, é onde eles vão vir atuar. A partir do momento que ser implantado o COI, vamos sim ter um pouco mais de segurança e as pessoas não vão vir mais para a nossa cidade. E uma das coisas que eu disse que fico triste, a Associação Comercial, através do seu Jean, ele fez uma coisa que é do poder público, ele implantou muitas câmeras de filmar na região central da cidade. Só que essas câmeras, elas gravam, então elas só servem para posteriormente verificar para investigação da Polícia Civil, depois de um crime, depois de uma batida de carro, mas não como prevenção. O COI não, porque quem está ali verificando online, ao vivo, exatamente o que está se passando nas ruas, são pessoas especializadas que têm um olho clínico e sabe diferenciar um cidadão de um bandido. E ele já aciona a polícia e a polícia vai lá e realmente faz o que tem que fazer, o trabalho dela. Agora, a prefeitura não quis a oferta da associação comercial, que já seria o começo das câmeras para ser implantado o COI. Ele não valorizou o trabalho da associação comercial e ele não quis essas câmeras. Agora, uma das coisas que tem que ser feito e que não é feito, sempre fui amigo da Guarda Civil. A Guarda Civil é um setor da prefeitura diferenciado, onde pessoas, homens, mulheres, portam uma arma, estudam, têm um conhecimento a respeito de segurança, só que precisa de mais. Eu, na minha condição de prefeito, eu vou investir muito na Guarda Municipal. Quero formar uma equipe de elite com muito treinamento para fazer uma segurança ostensiva, uma segurança nas escolas, uma segurança para a população que tanto precisa. Os guardas civis que forem um pouco mais, tiverem um pouco mais assim, sem condições físicas, então fica no patrimônio público, o restante vai para a rua. Eles gostam do que fazem e eu vou dar o apoio que o guarda civil precisa. Apoio jurídico, apoio de material, equipamento e treinamento. Pode ter certeza, a nossa população vai ter mais segurança. Candidato, um outro tema fundamental, educação. Quais são as propostas que o senhor tem para essa área? Conversei com muitos professores, nós temos conhecimento de várias situações, mas eu conversei com muitos professores da rede municipal e também da rede estadual. E só me confirmou aquilo que eles tanto reclamam, que é quando se tem um novo prefeito, como foi o caso desse governo,
de eles nomearem pessoas não qualificadas, pessoas que só estão dando cargo, muitas vezes, que é o costume desse governo, que não vai ser o nosso governo, de chamar pessoas de fora. Temos pessoas qualificadas em nossa cidade em todas as áreas e nós vamos prestigiar as pessoas de nossa cidade. Então, por isso que nós vamos contratar pessoas daqui, que tenham conhecimento da nossa cidade. Agora, eles contratam pessoas que não são qualificadas para comandar essas pessoas. Esses profissionais professores, que é um dos grandes problemas, são muitos os problemas que não dá nem tempo de falar, mas são muitos os problemas na questão dos Educa Mais. Tem que ter mais condições para que os profissionais possam fazer um trabalho melhor com os nossos jovens. E os nossos jovens que estão hoje pelas ruas, nós temos que resgatar e dar mais treinamentos, qualificação profissional, por exemplo, que é uma das áreas que nós vamos atuar muito. Na área de esporte, por exemplo, como você não me perguntou, mas é uma coisa que está ligada. Eu quero reintegrar, resgatar o jovem, como tinha antigamente as competições interbairro. A partir do momento que você tiver o jovem integrado ao esporte, ele acaba não se envolvendo com a vida que não pode se envolver. Então, meus amigos, o jovem tem que ter esporte e qualificação profissional para que ele não entre em outra vida. Vamos resgatar a Liga de Futebol Amador. Está no sangue do brasileiro o futebol. Vamos resgatar, vamos dar apoio à Liga e construir mais campos de futebol. E os que tem nós vamos reformar e deixar em condições de serem usados pelos nossos atletas de nossa cidade. Vê o Campo do Jaque, está abandonado. Um estádio lá bonito está abandonado. Vamos resgatar e entregar nas mãos dos esportistas da Liga de Futebol Amador. Vamos entregar. Candidato, um grande desafio para um governante é com relação à arrecadação e investimento. Quais são suas propostas para esta área? A arrecadação nossa é uma bela arrecadação. E ainda não se conta ainda com a arrecadação da Sherry, da fábrica que veio. E nós temos uma boa arrecadação, só que se tem que ter, em qualquer governo, alguns requisitos. Primeiro, planejamento para a cidade. Se eu tenho dinheiro, Daniel, eu tenho que ter planejamento. Eu tenho que ter definição de prioridades. Eu tenho que ter respeito com as pessoas e respeito com o dinheiro público. A partir do momento que você tiver alguns desses requisitos, você passa então a pensar no bem-estar da população. E o dinheiro vai ser investido de acordo com a necessidade. Aquilo que eles realmente precisam e não aquilo que eu penso que eles precisam. Por isso que a participação popular é muito importante. O prefeito tem que estar mais junto à população, conversando, discutindo sobre os problemas não só ali da região, como de um todo da cidade. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Isso é importante. E o dinheiro nosso é um belo orçamento que poderemos fazer muito. É só ter respeito pelas pessoas e pelo dinheiro público, coisa que nós estamos tendo. Candidato, pouquíssimo tempo ali. O senhor poderia passar para a gente o que o senhor faria no campo da cultura? Tempo quase se encerrando. Já está acabando. A cultura nossa, eu não sou contra a cultura, de forma nenhuma. Existem várias ações que podem ser feitas a partir do momento que você contrata pessoas que gostem de cultura e vão desenvolver várias ações. Resgatar os jovens. Hoje tem muitos jovens aí que são marginalizados. Vamos fazer algumas atividades culturais para eles. E eu não gastaria naquele teatro municipal quase 30 milhões de reais da construção daquele teatro municipal, como foi que o atual prefeito priorizou. Aquele dinheiro de quase 30 milhões municipais do teatro municipal poderia construir um grande, bonito e moderno hospital municipal. Candidato, muito obrigado. Você encerrou os seus 20 minutos. Vamos conceder ao senhor agora mais 2 minutos para que o senhor responda para a gente por que o senhor quer ser prefeito de Jacareí. 2 minutos, candidato. Meus amigos, eu estou na vida pública há quase 25 anos. Tenho conhecimento da cidade. Já fui vereador por 3 mandatos, o qual eu me orgulho
de ter sido o mais votado da história da cidade. Significa que eu passei para a aprovação da população. Sou da cidade, convivo na cidade, isso todos os dias. Tem pessoas, candidatos, que vocês têm que tomar cuidado e olhar o passado. Como eu disse, só isso. Não estamos aqui para falar mal de ninguém, sim para que vocês avaliem cada candidato que tem. Eu conheço as necessidades, tenho experiência suficiente para governar a nossa cidade e para resolver os problemas de uma forma democrática, conversando com a população, tudo aquilo que precisamos. Dinheiro nós temos, mas vamos ter respeito pelas pessoas e pelo dinheiro. Trabalhei no governo do estado com o ex-prefeito de São José, Emanuel. Trabalhei com 2 presidentes da Assembleia, um Vaz de Lima e o outro Samuel Moreira. O qual Samuel Moreira ganhou para deputado federal, hoje ele é chefe da Casa Civil, junto com Geraldo Alckmin, que também tive o prazer de trabalhar com ele. Então, eu tenho acesso, e isso mostra que eu tenho acesso ao governo do estado. Muitos projetos que precisam ser viabilizados na nossa cidade, dá para fazer com orçamento próprio. Mas muitos vamos ter que pedir ajuda ao governo do estado. E as portas lá, para mim, estão abertas pela amizade, pelo trabalho que eu já desenvolvi com eles, pela confiança que eles têm em mim. Por isso eu estou preparado para governar uma cidade, mas com respeito, dando cidadania, dando aquilo que a população precisa. Eu quero que você, meus amigos e minha amiga, se sinta respeitado pelo governante, coisa que hoje você não está sendo respeitado pelo atual governo. Por isso peço o seu apoio, da sua família, com o seu voto, que eu não vou decepcionar. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui. Gostaria de agradecer o Daniel Mendes, Cibele Sugano, que também esteve conosco no primeiro bloco, e agradecer ao candidato Maurício Raca pela participação aqui no Bom Dia Jacareí, desta segunda-feira, que se encerra agora. Lembrando que amanhã, terça-feira, acontece a última entrevista da série com os candidatos a prefeitos de nossa cidade, com a participação do candidato Isaías Santana, da coligação Melhor para Jacareí. As entrevistas com todos os candidatos serão disponibilizadas em nosso canal do YouTube amanhã mesmo, após o término da participação do candidato aqui no nosso jornal, após a reprise, que acontece às 11 da manhã. Obrigado pela companhia aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até amanhã.